Olá, hoje 19 de junho, quinta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de solenidade para a igreja. É dia de Corpus Christi. Celebramos em todo o mundo, na igreja do mundo inteiro, o Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós, não é feriado. Para os católicos, é dia santo. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho vão fazer referência à Eucaristia. Então, importante que no dia de hoje você vá à Santa Missa, que você possa celebrar, sendo igreja, como igreja, o maior tesouro da fé católica: Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Um Deus tão grande que se inclinou à nossa pequenez e se aprisionou num pedaço de pão consagrado para caber dentro de nós, para nos alimentar, para nos transformar nele e, portanto, para nos salvar. A primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão, que ainda não era Abraão, entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, Melquisedeque, ele é tido como uma prefiguração de Jesus Cristo, porque Melquisedeque era rei, ofertou o pão e o vinho como sacerdote. Então ele era rei, ele era sacerdote e ele ofertou o pão e o vinho para fazer ação de graças para Deus. Jesus, rei, sacerdote, porque é o sumo sacerdote, também ofertou o pão e o vinho para dar ação de graças para Deus. Mas ele foi além. Neste pão e neste vinho, com o seu poder sobrenatural, ele quis estar ali. E ele ofertou o que tinha de melhor para o homem, para cada um de nós, o seu corpo. Na cruz, ofertou o seu corpo para morrer, sofrer, ser a vítima perfeita e nos salvar, ressuscitando para que ressuscitássemos com ele. E na Eucaristia ofereceu aquilo que ele tem de melhor, o seu corpo. Oferece-nos todos os dias o seu corpo, para que a gente possa se alimentar dele e, nos alimentando dele,
nos transformar nele e, vivendo nele, possamos de fato tomar posse desta salvação que ele já nos deu. Então, a primeira leitura de hoje faz referência a Melquisedeque, essa prefiguração de Cristo, porque Melquisedeque foi rei de Salém, era sacerdote de Deus Altíssimo e ofertou o pão e o vinho. Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei dos céus e da terra, sumo sacerdote, e ofertou o pão e o vinho, instituindo na quinta-feira santa a Eucaristia, o maior tesouro da nossa igreja. A segunda leitura de hoje, São Paulo exorta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, versículos 23 a 26. E ele diz: Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse, abre aspas para Jesus: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse, abre aspas, para Jesus: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em uma expressão, São Paulo está dizendo, olha, isso eu recebi do Senhor, foi o que eu recebi do próprio Deus, e eu estou transmitindo lealmente, fielmente o que eu recebi do Senhor para pregar Jesus Cristo ressuscitado e a sua presença real na Eucaristia. Jesus, na noite que foi entregue, na quinta-feira santa, ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando abençoou o pão, quando deu graças e partiu o pão, ele diz isto é, ele não diz isto representa, isto simboliza, ele diz isto é o meu corpo que vai ser dado por vós. Quando ele pega o cálice com o vinho, ele diz, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha, enquanto se espera a sua vinda, que é o que a gente fala na Santa Missa, o que a gente reza juntos com o sacerdote. Então vejam, São Paulo aqui está nos exortando a acreditar, a confiar na presença real da Eucaristia, do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. O Evangelho está em Lucas capítulo 9, versículos de 11 a 17. E ele narra o milagre da multiplicação dos pães. E veja, da mesma forma que Jesus operou, usando o pão, a oferta que lhe foi dada, de 5 pães e 2 peixes, ele operou o milagre, a ação sobrenatural. O que é um milagre? É algo que só pode acontecer com a intervenção de Deus. Jesus intervém porque é Deus. E aqueles 5 pães e 2 peixes se transformam em alimento para uma multidão, de modo que quando acabam de comer e ficam satisfeitos, todos eles ficam satisfeitos. Foram recolhidos ainda 12 cestos dos pedaços que sobraram. Os 12 cestos que vão fazer referência às 12 tribos de Israel, ou seja, aquele momento a totalidade do povo de Deus. Porque Jesus diz, a Eucaristia é o meu modo de dizer que ninguém será esquecido. E todo aquele que crer em mim, e todo aquele que viver a vida conforme a minha vontade, terá um alimento descido do céu, que é o meu próprio corpo. Eu sou o pão vivo descido do céu, e quem deste pão comer, sempre há de viver. Tem a vida eterna. É isso que o Senhor fala. É essa a catequese da igreja, porque é a verdade revelada pelo próprio Jesus Cristo. Para aumentar a nossa fé,
quero trazer aqui o exemplo de Carlo Acutis, que será canonizado dia 7 de setembro. Será santo da igreja. Carlo Acutis, com seu trabalho de evangelização na internet, no site que ele criou, que ele mesmo criou, que chama Os Milagres Eucarísticos no Mundo, que ele idealizou entre os anos de 2002 e 2006. Está lá, 136 milagres eucarísticos que ocorreram no mundo. Carlo Acutis catalogou cerca de 136 milagres eucarísticos, ou seja, por mais de 136 vezes, Jesus Cristo operou o milagre para que aumentasse a nossa fé. E aí eu convido você, faça a sua pesquisa na internet e procure saber sobre os milagres eucarísticos. O que significam os milagres eucarísticos? E você vai ter uma grata surpresa que vai aumentar a sua fé na presença real do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo na Eucaristia. Entenda, a presença real de Jesus na hóstia consagrada não é uma invenção dos homens. O próprio Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa. Falei de Carlo Acutis, vou falar de Santo Antônio, cuja festa nós acabamos de celebrar, de comemorar. E estamos no mês das festas juninas, de Santo Antônio. Então quero relembrar um milagre que Santo Antônio operou em Tolosa, que é conhecido como o milagre da mula. Não seja esquecido que entre os erros professados pelos albigenses estava a negação da presença real de Jesus Cristo no sacramento do altar. Ou seja, os albigenses negavam a presença do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo no sacramento do altar. Um belo dia, Santo Antônio estava sustentando uma longa discussão com um herege que era muito obstinado e era influente na cidade. Só que no meio da discussão, pela eloquência de Santo Antônio, ele ficou apertado, ele ficou sufocado. As razões de Santo Antônio eram muito sólidas, muito luminosas, e o herege estava abalado. Mas, para não dar o braço a torcer, ele pediu um sinal prodigioso. Ele disse: prova-me por um milagre público que Jesus Cristo está realmente presente na Eucaristia. Eu juro que renunciarei às minhas doutrinas para me submeter humildemente às que você prega. Ele falou para Santo Antônio. O desafio era solene. Qualquer outra pessoa tinha hesitado em aceitar. Santo Antônio não. Sempre inspirado pelo Espírito Santo, respondeu tranquilamente que o aceitava. Aí o herege continuou: eu possuo uma mula. Por 3 dias eu vou deixá-la presa sem comer nada na estrebaria. Depois de 3 dias eu vou levá-la para a praça, diante de todo o povo reunido, e vou oferecer a ela comida. Você faça o seguinte: você vai trazer a hóstia consagrada e apresentá-la à minha mula. Se, a despeito da fome de que ela vai estar, ela se desviar do feno e da aveia que eu vou lhe oferecer, para se prostrar ante o vosso sacramento da Eucaristia, eu ficarei convencido e vou me declarar católico. Santo Antônio consentiu à proposta e se retirou. Foi se preparar para rezar. E em oração ele se reconheceu indigno de ser instrumento da graça desse milagre, mas pediu que por meio desse milagre Deus arrancasse da escravidão do erro tantas almas simples e retas que estavam sendo influenciadas por aquela negação daquele herege. Chegou o dia da prova. O herege caminhou para a praça acompanhado de uma imensa multidão de torcedores que acreditavam piamente que iam tirar onda, que iam humilhar a cara de Santo Antônio, que iam humilhar Santo Antônio. Ele conduziu a mula e levava consigo o alimento que sabia que era o alimento que ela mais gostava. No entanto, Santo Antônio celebrava a missa numa capela vizinha, com um fervor ainda maior do que ordinariamente ele fazia. Quando acabou, se recomendou aos anjos do santuário
e calmo se dirigiu para o local em que o poder do céu ia se manifestar. Tinha nas mãos o ostensório de ouro, no meio do qual repousava o Cordeiro, que apaga os pecados do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Chegando à presença do seu adversário, Santo Antônio parou, recolheu-se um instante e em seguida impôs silêncio à multidão. E voltando-se para a mula, assim lhe falou. Abre aspas para Santo Antônio. Em nome de teu Criador, que eu trago realmente nas mãos, apesar da minha indignidade, eu te digo, ó animal privado de razão, e te ordeno que venhas imediatamente, com humildade, prestar-lhe a reverência que lhes deves, a fim de que diante deste sinal, os pervertidos hereges reconheçam que toda criatura se deve submeter ao seu Criador, que o sacerdócio toca todos os dias no altar. No mesmo instante, o dono da mula deu-lhe de comer o animal que há 3 dias era guardado, à vista e mantido em jejum rigoroso, se afastou do alimento e, dócil à voz de Santo Antônio, prostrou-se no solo com os 2 joelhos e ficou imóvel, prostrado nessa posição. O povo, que apenas respirava, não pôde conter o seu entusiasmo. Aclamações e gritos de alegria romperam de todos os peitos. Os hereges eram derrotados naquele momento, no próprio terreno em que eles tinham se colocado. Sumiram calados. Entretanto, o servo de Deus não havia perdido seu tempo. O herege que provocava o milagre se lançou aos pés do santo e adorou em alta voz a Eucaristia, o augusto mistério que momentos antes ele chamava de superstição. Recém-convertido, reconduziu à verdade toda a sua família e fez construir à própria custa uma igreja que dedicou a São Pedro, sem dúvida para honrar nele a prerrogativa da fé. Seus descendentes foram além e, para perpetuarem a lembrança do milagre, edificaram uma capela no próprio lugar em que se havia operado esse milagre, em que a mula se prostrou diante do ostensório com Jesus Cristo, mesmo estando há 3 dias morrendo de fome e com o feno e a aveia na sua frente. Eles edificaram a capela no próprio lugar, com uma inscrição em versos, destinada a fazer memória perpétua para sempre do milagre eucarístico operado por meio da santidade de Santo Antônio. Gente, o que nos falta, o que nos resta para crer? Humildade. Jesus, manso e humilde, se aprisionou na Eucaristia e há mais de 2000 anos espera por cada um de nós, nos segredos dos sacrários, nos segredos das capelas, nas santas missas celebradas, todas as horas, todos os dias, para cada um de nós. Creiamos, confiemos e amemos a Jesus Cristo na Eucaristia. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.